Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao quarto dia do desafio de devocional. Sejam muito bem-vindos. Hoje a leitura que vocês têm que fazer é Efésios 4, tá bom? Vocês vão lá na Bíblia, ler o capítulo todo de Efésios 4 e depois vocês vêm aqui pro vídeo para poder fazer a devocional, tá bom? Olha, o título de hoje é Como Falar a Verdade. Como falar a verdade. Isso mesmo. Não é de qualquer forma que a gente pode falar a verdade. A gente vai aprender aqui hoje como que a gente tem que falar a verdade. Essa frase aqui, é do pastor Bruno Fernandes mesmo. A sinceridade só deve ser considerada uma virtude quando acompanhada de sabedoria. Vamos lá? Vamos ao início da nossa leitura. Você conhece pessoas que dizem, eu sou sincero, falo mesmo. Eu falo tudo que penso e falo na cara. Você conhece alguém que é assim? Então vamos lá. Eu tenho aprendido que muitos usam a verdade como desculpa para serem grosseiros e mal educados, além de se utilizarem dessa falsa sinceridade para agredir os outros verbal e psicologicamente. No texto de Efésios 4:15, temos uma orientação a respeito de como devemos tratar e lidar com a verdade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Sendo assim, não podemos esquecer que a verdade tem que ser dita em amor sempre. De fato, é necessário contribuir com a veracidade, mas primeiro é importante que essa sinceridade seja sempre ungida em amor. Quando usamos a franqueza sem compaixão, corremos o risco de sermos grosseiros, inadequados, ofensivos, até a ponto de perdermos as pessoas que buscamos alcançar com as nossas palavras. Há muitos que comprometem até mesmo a saúde de um relacionamento por orgulho ou soberba, utilizando a desculpa de serem apenas verdadeiros e sinceros. Outros, por ignorância, fazem comentários, até com uma boa intenção, mas acabam por transformar o contexto em insulto. Qualquer que seja a motivação, a Bíblia nos ensina que as palavras elas são como flechas. Uma vez lançadas, elas não podem voltar. Logo, devemos ser cautelosos com o uso delas. Não caia na armadilha do ego. Algumas discussões não valem a pena. Fale a verdade, mas com amor. Seja sincero, mas com educação. Após anos de ministério, aprendi que às vezes vale a pena perder uma discussão para ganhar uma pessoa, pois o que importa de fato é crescermos em Cristo. Então, pense sempre em qual é o seu objetivo ao proferir uma palavra. Assim, você atentará mais para a forma de dizer algo, buscando sempre alcançar o outro com compaixão do que o conteúdo da mensagem. Explicando aqui mais ou menos, né, se não ficou claro. É mais importante você alcançar o outro, às vezes, do que até o conteúdo da própria mensagem. Então, a gente tem que ter muita cautela ao falar com as outras pessoas, principalmente com relação ao que a gente acha ou que a gente pensa, né? Eu não estou dizendo para você não ser honesto. Pelo contrário, continue se posicionando de forma íntegra, mas peça ao Espírito Santo que lhe dê graça para falar com amor. Assim, você conseguirá ganhar pessoas e edificá-las genuinamente. O sábio não é aquele que fala tudo que pensa, mas aquele que pensa em tudo que fala. Antes mesmo que seja dito, o seu objetivo não é ferir as pessoas, mas alcançá-las com entendimento. Dessa forma, apenas pronuncie palavras quando elas forem melhores do que o seu silêncio. Forte, né? Um bom exemplo disso é o profeta Natã, em 2 Samuel 12. Deus ordenou ele a repreender a atitude de Davi, mas o profeta não utilizou apenas suas palavras. Antes, ele confiou na sabedoria do Senhor. Ele entregou uma dura mensagem a Davi, porém de modo que o rei pudesse compreender a magnitude do seu erro e a necessidade de um profundo arrependimento. Haverá momentos em que podemos ficar tão revoltados com uma situação que a nossa primeira vontade será de bradar logo a verdade, sem pensar nas consequências. Seja um problema pessoal, seja o convívio com alguém próximo a você, seja uma injustiça social, seja em uma frustração com um amigo em que você confiava. Muitas são as oportunidades de falarmos de modo áspero, sem pensar nas consequências. Porém, além desse tipo de atitude não levar a lugar algum, pode ainda afastar pessoas para sempre. Isso é triste, né? Portanto, eu convido a usar sabedoria divina, assim como o profeta Natã, que escolheu não falar a verdade a Davi de forma agressiva, mas de modo que o levasse a uma transformação de mentalidade. Ele não usou aquela oportunidade para destruir Davi, mas para restaurá-lo.
Reflita sobre essa mensagem e seja um restaurador de vidas com as suas palavras. Que as suas palavras venham trazer vida aonde talvez esteja tudo morto, tudo sem vida. Às vezes pode estar um deserto, mas como você tem a ciência de que as suas palavras têm poder de trazer vida, que você venha proferir vida na vida dessa pessoa que às vezes está passando por várias dificuldades. Tá bom? Essa é a palavra de hoje. Deus tem falado muito com a gente sobre o poder da palavra, né, gente? E é justamente isso que eu creio que Ele quer tratar com a gente, né? Nos trazer a ciência novamente, que a nossa palavra ela tem poder, tudo que a gente fala tem o poder de trazer vida ou morte, ânimo ou desânimo para uma pessoa. E às vezes a gente fala muitas coisas sem pensar, grosseiramente, porque a gente tem aquela síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Só que não é isso que o Senhor quer de nós, né? Ele quer que a gente seja uma pessoa totalmente moldável nas mãos dele, né? Então, se você pensava dessa forma, que a partir de hoje você possa com muito amor ser alcançado por essa palavra e ter a sua mente transformada, metanoia, né? Mudança de mente. Que você tenha um entendimento que você pode mudar e que isso vai trazer vida para você, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra poderosa, Senhor, que veio aos nossos corações nessa tarde. Senhor, que o Senhor possa estar nos transformando, Deus, dia após dia, de acordo com o Teu querer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as nossas palavras proferidas a partir de hoje venham ser palavras de bênção e não de maldição, palavras de vida e não de morte. Que quando a gente for falar alguma coisa para alguém, que o Teu Espírito Santo venha nos lembrar que existe um modo correto de falar, de comunicar ao outro, e esse modo sempre vai ser o amor. Que o amor à vida seja maior do que a minha opinião, a minha sincera opinião, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus, gente. Até amanhã. Não falta, hein? Tchau, tchau.